que será que o Espírito faz uma referência à ação de Jezabel no livro de Apocalipse, tendo em vista que Jezabel estava presente no Antigo Testamento? Como é que Jezabel se manifesta lá na igreja de Tiatira? De que maneira ela estava se manifestando? Por que Deus estava falando para a igreja de Tiatira que Jezabel estava influenciando e estava intervindo na obra que era somente para o Espírito Santo realizar? Como que ela sai do Antigo Testamento e essa referência entra aqui no livro de Apocalipse? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem era Jezabel? A gente vai ver que isso é a ação de um espírito, é isso que o Espírito Santo quer despertar a igreja de Tiatira e quer nos ensinar também. Então, aqui nós podemos ver que no livro de Apocalipse, na igreja de Tiatira, havia uma influência do espírito de Jezabel. Mas quem é Jezabel? Qual é a ação que ela faz? E o que ela pretende através dos filhos de Deus? Te convido a ficar comigo até o final. Não te esquece, te inscreve no canal para que mais vidas sejam abençoadas com a palavra de Deus e você também seja um pregador destas verdades. Então, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 18 em diante, é a carta à igreja de Tiatira. E ela recebe um elogio, isso que me chama a atenção, sempre me chamou a atenção. No versículo 19, olha o elogio da igreja. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Que maravilha isso numa igreja, né? A obra, o amor, a fé, o serviço, uma igreja que agia conforme a direção de Deus. Era uma igreja que eles escolhiam resultados conforme a ação dos membros daquela parte, daquela célula ali no corpo de Cristo. Mas no versículo 20, Deus traz um alerta, o Espírito traz um alerta à igreja de Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, como que Jezabel, que vivia lá no Antigo Testamento, se manifesta aqui no livro de Apocalipse, na igreja em Tiatira? Então, havia uma infiltração. O que o Espírito quer nos revelar? Que havia o espírito de Jezabel. Então, como é que age o espírito de Jezabel? Quem é Jezabel? Né? O espírito de Jezabel é um espírito de intromissão. É um espírito de que ela é que sabe e ela é que faz as coisas. Então, o espírito da intromissão, aquele que é autossuficiente, aquele que não depende de Deus. E assim a gente vê essa expressão quando Jezabel estava em vida ainda no Antigo Testamento, sendo a esposa do rei Acabe. Mas sempre quando o espírito de Jezabel se manifesta através da intromissão, através das suas opiniões, através dos seus rituais, dos seus costumes, é porque há um espírito de Acabe, há um espírito de omissão. Então, sempre quando existe Jezabel, existe Acabe. Sempre quando existe intromissão, deixa que eu faço, deixa que eu sei, eu sempre fiz assim e deu certo, né? Querendo fazer através de costumes, de rituais, sempre tem em ação o espírito de Acabe, o espírito da omissão. Então, eles agem juntos. E aqui Deus estava trazendo para a igreja de Tiatira que, em meio à obra que eles estavam fazendo, que tinha resultado, que era uma obra de amor, uma obra de fé, existia espíritos querendo se intrometer, querendo se infiltrar no meio da igreja. E esse espírito é o espírito de Jezabel. E ela tinha duas atitudes: ela profetizava e ela ensinava. Isso que eles deviam estar alertas. Por que ela vai? Por que ela se intromete? Por que ela se infiltra no meio do povo? Isso ocorre quando nós caímos na religião de fazermos todas as coisas
costumeiramente, não somente a obra de Deus, mas também nas nossas vidas. Nós temos hábitos, nós temos costumes e vamos agindo pelos costumes e não pela direção de Deus. Quando Jesus esteve no seu ministério na terra, me chama muito a atenção, ele era duro contra os fariseus, mas ele era sempre paciente, paciencioso, amoroso, delicado, afetuoso com os pecadores. Mas com os fariseus ele era sempre rígido, sempre intenso, porque ele precisava expor aos fariseus aquela vida religiosa que eles viviam, uma vida de costumes, e que a partir de Jesus tudo isso foi mudado. Ou seja, quando Jesus vai para o Monte da Transfiguração com os 3 apóstolos que estavam junto com ele, Pedro, Tiago e João, desce uma nuvem sobre eles e ali diz que Deus falou que Jesus era o Filho amado e que agora nós teríamos que ouvi-lo, ouvir Jesus. E aí o Pedro diz aqui, né, tem Moisés e temos Elias, vamos fazer uma tenda, né, para todos. Moisés e Elias tipificavam ali a lei e os profetas. Então, todas as vezes que Jesus se refere a Moisés e Elias, ele se refere à lei e os profetas, ele se refere ao Antigo Testamento. Então, quando ele fala com os fariseus, ele quer tirar os fariseus dos ritualismos, do conhecimento sem praticar. Era isso o que mais prevalecia dentro de Israel, naquele momento, nas cidades em que Jesus estava. Era a religião, a religiosidade, os ritualismos, as coisas feitas por costumes. E até hoje Deus quer nos alertar disso, porque a nossa vida na igreja, a nossa vida de conduta dentro da nossa casa é segundo aquilo que Jesus quer que nós façamos. Então nós temos que perguntar por quê? Porque ele é o cabeça da igreja, ele é a autoridade máxima na igreja. Então nós devemos dependência a Cristo. Então quando nós agimos por costumes, rituais, por aquilo que nós achamos que nós sempre fizemos assim, deu certo, há uma interferência sim, há uma influência sim de Jezabel, da qual o Senhor sempre quer nos alertar e nos livrar, porque o Espírito quer nos dirigir em todas as coisas. O seu Espírito quer nos dirigir. E porque muitas vezes nós estamos cansados, sobrecarregados, abatidos, porque nós queremos vencer todas as coisas segundo o nosso costume, segundo os nossos rituais, segundo a nossa vontade. Mas Deus disse, não, quem faz a obra agora é o Espírito. A gente sempre diz, eu tô cansada. A hora que a gente cansa aí, a gente reconhece que a gente fez tudo pela força do nosso braço. Né? Queria que alguém viesse para a igreja, e aí a gente vai lá, né? E já vai fazendo as coisas sem buscar a direção de Deus. Então tem horas que nós vamos ter que falar, outras horas nós vamos ter que calar, nós vamos ter que aprender a discernir a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a desenvolver comunhão com Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é que veio para nos dirigir, nos tirar dos rituais, dos costumes. Porque se assim nós andarmos guiados pelos costumes e pelos hábitos naturais, nós estamos sim sendo dirigidos por Jezabel. E aí o Espírito Santo se retira. E aí o que acontece? Tudo que nós fizer tranca, tudo que nós fizer é pesado, nós começamos a nos desanimar, nós começamos a querer vencer pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, e não é o Espírito Santo que está agindo. Mas quando nós buscamos a direção de Deus, a Bíblia diz que nós seremos bem-sucedidos. Quando o Espírito vai à frente, o Senhor vai vencendo todas as coisas. É Deus que faz a obra, né? Quando Moisés cruzou o deserto, Deus disse: o Deus pelejará por vós e vós vos calareis. Então Deus vai à frente, Deus é o nosso escudo, Deus é que vai à nossa frente. Então tudo que nós fizermos, nós temos que estar na dependência do Espírito Santo, invocando o Senhor. E a gente pode dizer, mas eu não ouço o Senhor. Mas faça a tua parte, porque Deus se encarrega do resto. A nossa parte é, Senhor, qual é a tua vontade? O que tu quer que eu faça? Consagra a ti esse dia, me guia nesse dia, me guia naquilo que eu tenho que fazer, nas pessoas que eu tenho que conversar. É necessário essa dependência, porque senão nós ficamos cansados, sobrecarregados, nós vamos vencendo pela força da nossa alma e aquilo vai nos dando uma exaustão, daqui a pouco a gente já perde até a nossa esperança e a nossa fé. Porque a gente está fazendo pela nossa força e não pelo poder do Espírito Santo. Logo, a gente não tem as experiências. Se não temos as experiências, nós não temos esperança, nós não temos vigor para fazer. Então, nós precisamos aprender
a ouvir o Senhor, a depender do Senhor, a estar em comunhão com a sua autoridade, com o seu espírito, pois que o fardo do Senhor é leve, é suave, o caminho que ele nos mostra é sobremodo excelente, é um caminho elevado, é uma vida de nós sermos guiados, de termos, sim, a dependência e a direção do seu espírito para que tudo que nós fizermos seja bem sucedido. Amém? Que o Senhor nos dê esta sabedoria, né, de dependermos do seu espírito em tudo o que nós fizermos. Te convido mais uma vez, te inscreve no canal, compartilha esta mensagem para que outras vidas sejam abençoadas e você seja um vaso precioso semeando a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.